ele é o maior aqui. Eu estou numa posição mais elevada? Estou. Mas ele é o maior aqui. E qual é o papel da minha posição elevada aqui? É servir vocês. Olha, quem quiser ser o maior, seja aquele. Por isso, quando nós estamos fazendo algum evento aqui, vocês podem observar que envolve comida, eu estou sempre ali nos cantos. Sempre para ser o último. Entendeu? Porque eu sou o servo. Olhe para cá. O servo não senta à mesa para comer com o seu senhor. A não ser que o seu senhor convide ele. E o servo, ele é sempre o último a comer. Irmãos, está tudo errado. Quem é que come primeiro? Você já viu o pastor enfrentar a fila? Que exemplo. Mas se você olhar para mim nos eventos, vocês vê, eu fico na fila. Às vezes eu não vou, minha esposa vai para a fila, ou algum irmão pega e traz para mim. Mas não é porque eu ensino e nem imponho isso. Vocês sabem disso. Então, eu sou o último. O servo come se só. Então, nos nossos eventos, se sobrar, eu como. Ou se vocês trouxerem para mim. Mas eu não ensino isso. É um coração voluntário de vocês. Vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas? Jesus, quando ele veio, ele passou pelo mesmo processo. Por que eu não tenho que passar? Ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para... E ele fez isso muito bem, sim ou não? E aí Deus deu o que de recompensa para ele? Um lugar a seu lado direito. Deu um nome acima de todo nome, de rei, de principado, de potestade, de dominadores. Um nome cujo todo joelho vai se dobrar. Por quê? Porque Jesus veio primeiro e ser... Aí eu não consigo entender, irmão, por que os crentes só querem ser servidos. Irmão, vai me fazer uma visita, mas não vai lá fazer uma visita na casa do irmão. Irmão, ore por mim, mas não ora pelo irmão. Vocês já repararam isso? Que tem... por quê? Porque não está entendendo, irmão. É porque a pessoa não presta? Não é isso. É porque não entende. Não está entendendo, é só isso. Porque quando eu entendo, irmão, e aí eu faço diferente, aí eu estou sendo rebelde. Mas quando eu entendo, irmão, quando eu não faço por falta de entendimento, aí sim, aí a intercessão de Jesus entra. Foi o que ele disse na cruz: Pai, perdoa eles não sabem, mas se agora eu sei o que faço e insisto em fazer, já não me resta outra coisa se não for um repentino juízo e condenação. Está lá em Hebreus. Só me resta um fogo de juízo sobre mim. E tem crente que está assim, irmãos. Porque ele sabe que é errado e está fazendo. Por isso disse um grande sábio: ó santa ignorância. Tá certo? Então Jesus, irmãos, ele é este ser soberano sobre a sua igreja. Eu procuro, irmãos, eu tenho muitas falhas como homem e como pastor. Mas eu sempre oro a Deus: Senhor, me ajuda, porque é o teu povo. Eu não quero, irmão, jamais tratar vocês de uma forma que só Jesus tem a autoridade para tratar. Eu prefiro sofrer ensinando, orando, do que tentar usurpar a autoridade soberana de Cristo para tentar pastorear vocês. Que eu sofra pela traição dos irmãos, que eu sofra pela calúnia, que eu sofra pela ruindade, mas que eu não sofra porque tomei a autoridade de Jesus. E se eu sofrer por causa dessas coisas, eu vou ter uma recompensa lá no céu. A Bíblia não diz isso? Se vos perseguem, se vos odeiam, se caluniam vocês por amor a Cristo, vocês terão uma recompensa no céu. Agora, se for por pecado, qual é a recompensa? Então, eu preciso ter esse cuidado. E você também. Amém, irmãos? É importante que entendamos isso. O Senhor Jesus Cristo é o único que tem a posição soberana sobre o cristão.
a posição de soberano sobre o cristão. Ele é o que está entronizado acima de todos os principados e autoridades. Ele foi exaltado muito mais acima de todo domínio. Irmãos, não é assim. Os outros domínios estão aqui e Jesus está aqui, não. É incomparavelmente acima de qualquer outro domínio. Ninguém tem o poder e o domínio que Jesus tem. Você entende isto? É importante que, então, você tem alguém que lhe é o dono, o protetor, que lhe ama, que tem um poder, irmãos, incomparavelmente maior do que qualquer outro poder. Então, confie. Esse Jesus estava ainda quando homem, quando encarnado, num barco, o vento soprando e as ondas batendo e o barco a tempo de afundar e ele dormindo. E nessa época ele não tinha o poder que ele tem hoje. Então, meu irmão, fique tranquilo. Você está em boas mãos. Vamos aplaudir o Senhor? Você está em boas mãos, sabe? Eu preciso entender isto. Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso entender isso. Esta posição de autoridade soberana pertence a Deus. E no que se refere ao governo da igreja, ela é reservada somente para nosso Senhor Jesus. O capítulo 1 de Hebreus também nos ensina que Jesus Cristo está na posição singular de ser a única cabeça da igreja. Irmãos, isso aqui é muito importante eu entender. Jesus tem toda essa autoridade e Hebreus, o capítulo 1 de Hebreus, ele nos ensina que só Jesus está nessa posição de ser o cabeça da igreja. Não é Maria, não é nenhum dos apóstolos, não é nenhum anjo, é Jesus. Não é pastor, ninguém, é Jesus, o único cabeça da igreja. Só ele tem essa autoridade soberana sobre a sua igreja. Deus a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, ou seja, dono legal de tudo. Mas do Filho Jesus, ele, o Pai, diz, olha, irmãos, vocês estão tendo noção do que eu estou falando aqui? Vocês estão tendo noção do que Hebreus está falando aqui? Eu vou repetir. Deus, nos últimos dias, nos falou Deus nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, o dono legal de tudo. Mas do Filho, Jesus, ele, o Pai, diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Isto coloca Jesus sobre qualquer pessoa, sobre qualquer pessoa na igreja. Isto significa simplesmente que ninguém, apesar da sua posição ou título, pode ter a presunção de subir a uma posição de mesma autoridade à do nosso Senhor. Jesus possui esta posição proeminente. Ele foi exaltado acima dos anjos, acima de todos os tronos, para todo sempre. Ele recebeu o lugar de soberania nesta terra e nesta era, bem como na que está por. Olha o que Hebreus fala, que ele fala sobre seu filho, dando a ele a herança de todas as coisas e a soberania. Só que não é só deste século. Jesus é o cabeça e o soberano absoluto, não só deste século, mas dos séculos que virão. Então ninguém
tem essa autoridade. E se alguém tentar exercer tal autoridade, ele é um usurpador. Eis aí a razão por causa de que há um conflito muito grande sobre os evangélicos e os católicos romanos. Porque, segundo o catolicismo romano, o Papa na terra é o cabeça da igreja. E o nome Papa significa pai. E a Bíblia diz que só Jesus tem essa soberania. Essa posição só pertence a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, veja bem, Deus é soberano, e seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é o cabeça supremo da igreja. Cuidado com aqueles que tomariam o lugar de Cristo. Qualquer pessoa ou qualquer igreja que tentar subir a este nível, fazendo um cargo eclesiástico na terra ou no céu, igual ou maior que o de Jesus, está beirando a ter parte com o espírito do anticristo. Isso é muito sério. Eu vi, através de um vídeo, um pastor, olhe para cá, eu não vou dizer a denominação, não sei nem porquê, não vou dizer. Se alguém já ouviu isso, vai saber. Ele falou que ele foi expulsar um demônio, e ele disse que tem demônio que não sai na autoridade do nome de Jesus. E que ele precisou usar a autoridade do nome dele para expulsar aquele demônio, porque tem demônio que não sai. Irmãos, este pecado é o pecado que o anticristo comete. Isso é grave, irmãos. Só Deus sabe o que pode acontecer com este pastor, se ele não se arrepender e pedir perdão a Deus. E se retratar diante do público que ele disse isso. Porque assim, certa vez eu falei de uma forma grosseira com uma irmã minha, estava chateado e eu fui grosseiro no grupo da minha família. E aí eu parei e disse, por que eu fiz isso? Está errado. Parei, gravei, estava de moto de carro, parei, gravei um áudio no grupo da família, pedindo desculpa. Eu poderia ter ido no PV pedir desculpa? Poderia. Mas era certo, irmãos? Não era certo. Eu não estaria me retratando. Eu só poderia me retratar se eu levasse o pedido de desculpa aos ouvidos das mesmas pessoas que ouviram a ofensa, que ouviram a grosseria. Por isso essa pessoa tem que ir no mesmo programa, na rede nacional, pedir perdão para Deus e as pessoas que ouviram ele dizer uma barbaridade dessa magnitude. Você entende? E nós precisamos ter cuidado, irmãos. Tá certo? Nós precisamos ter cuidado. O nome de Jesus, irmãos, ele é tão poderoso. Há um poder, uma autoridade tão grande que se você tiver fé e chegar a uma pessoa endemoniada e dizer, demônio, sai do corpo desta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. O demônio sai. Você tem noção do que é isso, irmãos? Isso é algo extraordinário. Isso é algo excepcional que não acontecia. Quando isso aconteceu pela primeira vez, os discípulos de Jesus voltaram maravilhados. Irmãos, eu vou concluir para nós falarmos na próxima semana sobre isso aqui. Não terminei sobre a autoridade soberana, viu? Vou falar do Pai e vou falar da do Filho ainda. Perdão, do Espírito.